Falei então os 10 mandamentos do atendimento da V4 Company. Eu aconselho vocês aí a darem uma mutada, então, quem está com o microfone aberto. Qualquer coisa que pode falar no chat que eu estou atento também. É bem focado, tá, pessoal, aqui esse papo, nos conhecimentos de como lidar com o cliente, como se portar em algumas situações. O pessoal vem com algumas dúvidas, são básicas assim, mas sempre são muito pertinentes, ok? Então, vou ter alguns exemplos mais diretos, outros são questões mais subjetivas, mas todas elas são fundamentais para a gente poder fazer um atendimento de qualidade para os nossos clientes, ok? Então, vamos lá. O primeiro deles, pessoal, é o... Vamos ver se ele vai... Aí foi. Usarás a usabilidade nos seus atendimentos. O que é isso? Por que nós aqui da V4 utilizamos o próprio WhatsApp como o principal canal de conversa com os clientes, né? Porque é onde o cliente está. Então, em vez de eu inventar moda, inventar lá, sei lá, um grupo específico de um aplicativo longínquo que ninguém conhece para se comunicar com ele, eu vou até onde ele está. Se ele, sei lá, está utilizando o WhatsApp dele no dia a dia, é muito mais fácil, entendeu? Muito mais fácil tu deixar isso claro, deixar isso perto dele, e sempre que tu precisar conversar, vai estar ali, ok? Não é necessário modificar nenhum tipo de costume com essas pessoas, com a pessoa, né, com o cliente. Tu já está utilizando, ele também já está, é só um meio de juntar os dois. Pode, às vezes, atrapalhar a questão do, sei lá, as conversas de família, as conversas de outras questões, dos amigos, talvez. E daí cabe, junto ao cliente, tomar essa decisão. Mas, em primeiro momento, a gente sempre vai se utilizar aonde o cliente está, ok? Porque fica muito mais fácil de comunicar. 98% das conversas são feitas pelo WhatsApp aqui na V4, alguns poucos são via Skype. Acho que dois clientes são via Skype, um outro se utiliza do Slack para fazer a comunicação, mas é muito específico. E outra, o cliente requisitou isso. Não foi nós que colocamos esse impedimento, foi o cliente. E daí cabe a nós nos adaptarmos. Mas a maioria das vezes vai ser 100% via WhatsApp para as conversas diárias com o cliente. Eu coloquei ali embaixo da questão dos limites, né, que é uma maneira de auxiliar a dar não deixar o cliente na espera, mas sim saber a hora de que eu vou ser agora eu vou atender meu colega, meu cliente, e agora eu vou focar na execução, ok? Então, a melhor maneira de fazer isso é colocar 3 horários na agenda de vocês para fazer esse atendimento, para conversar com o cliente, e o resto você aí separa blocos maiores dentro da tua agenda, sei lá, de 1, 2, 3 horas, para focar na execução ou focar no que você queira fazer. Mas é legal deixar ali, eu pelo menos utilizava bastante disso, o Rômulo também, de fazer no começo da manhã um horário para fazer o primeiro atendimento, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, depois perto ali do meio-dia e depois para o final da tarde para bater nesses principais pontos. Porque causa aquela questão da expectativa, né? A gente vai conversar também um pouco mais sobre expectativa aqui hoje. Mas causa essa expectativa de que você vai estar disponível 100% do tempo. Então, na hora que eu falar, ele já vai responder, né? Então, no momento que você coloca esse limite, fala, olha só, eu vou... vai conversar com ele no começo da manhã e vai falar, olha, eu vou estar focado aqui executando, perto do meio-dia eu entro aqui para a gente conversar de novo e qualquer problema que tenha, qualquer dúvida, pode me ligar. Porque se for urgente, vai precisar realmente. E a pessoa pode te ligar, ou pode te mandar, sei lá, ligar via WhatsApp mesmo. Daí vocês veem a melhor maneira, mas tomar responsabilidade sobre esse tempo de execução também é importante, ok? Então saibam colocar esses limites. E a melhor maneira é conversando com o cliente, vendo também qual é a agenda dele. Eu não posso dizer aqui regras fundamentais, porque cada cliente tem uma maneira diferente. Tem uns caras que trabalham principalmente pela manhã, outros pela tarde, outros que é à noite. Isso depende muito, então a gente também tem que se ajustar perante a agenda dele, chegar no meio termo, né, no que é melhor para nós e o que é melhor para o cliente. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Outro andamento aqui principal que a gente pode falar
sobre isso ainda, sobre esse atendimento diário com o cliente, né? Fará os atendimentos diários ser uma vantagem para você. Uma galera se utiliza dessa questão do atendimento diário que nós conversamos lá no nosso curso. Nós conversamos lá no processo de integração de realizar ele. O que é o atendimento diário? Todo dia, uma mensagem, falar estar presente diante ao cliente, conversar com ele sobre o que está sendo executado, conversar com ele sobre o que está pendente, o que precisa ter mais atenção, menos atenção. Palavras rápidas e diretas, nada de discutir a estratégia via WhatsApp, porque geralmente isso leva a uma confusão de mensagens, muito papo e pouca resolução. Tá? Então, papo diário é para fazer aquela só marcar presença e resolver, trazer números, falar sobre algo que realmente seja pontual. Porque se for fazer estratégia, se for discutir a maneira como vai ser feito a divulgação da campanha XYZ, vai se estender e não vai ficar claro, vai ficar muito confuso. Então o atendimento diário, o principal propósito é esse, e depois a gente vai ter o check-in, vai ter o nosso evento lá semanal para realmente sentar e discutir as estratégias. Até fica aí a dica de quando conversar com o cliente, ele começar a puxar para esse papo e falar, olha, a gente tem nosso check-in aí na quinta-feira, cara, já vou deixar aqui anotado para a nossa pauta da reunião, para a gente sentar depois de discutir ali os retornos que está tendo das campanhas e tal, a gente discute sobre isso, beleza? Beleza. Cara, é o momento certo para isso. Atendimento diário não é momento de discutir estratégias, é momento de só matar qualquer problema mais específico que venha aparecer e, sei lá, apagar um incêndio, algo nessa pegada, beleza? Então, tem que saber fazer essa diferenciação. E o que eu falo aqui, o primeiro ponto é de ser relevante, entendeu? Então, o atendimento não é só bater o ponto também, mas pra, cara, ser relevante para ele. E aqui eu trouxe 2 exemplos. Vamos ver se vocês já viram isso acontecer. Tá? O primeiro deles é vários grupos eu já vi o pessoal não mandando essa gif, né, do bom dia, mas falando tipo, pessoal, bom dia aí pra todos nós, bom trabalho e tal, e já era. E esse aí é o meu atendimento diário que eu fiz pro cliente. Cara, isso não é muito bem, isso aqui é papo de grupo de família, cara. Deixa esses gif, deixa esses papos aí pro grupo de família, porque... não tá? Não tá compartilhando, galera? Vocês não estão vendo? Alô? Não, Aqui tá ok. Ô, meu, por que Tá vocês não me ok. falam, velho? Pra algumas pessoas tá, pra outras não tá? Pô, tem que me falar, mano. Ok. E aí, agora? Compartilhar pra todo mundo? Vocês não estavam vendo minha gif bonita, velho? Minha gif top aqui, velho. De bom dia, mano. Porra, cara, isso aqui que tem que mandar pros clientes, mano. Isso aqui que o cliente tá esperando no nosso trabalho, velho. A gente manda isso um gif dia e vai... top, mano. Aê. Obrigado, pessoal. Valeu. Cara, isso aqui que é atendimento de qualidade, velho. Os gatinhos a gente deixa para outro dia, velho. Gatinhos a gente deixa para outro dia. Mas, tirando um pouco da atenção da GIF, tem o papo também, né? Um ótimo dia para todos nós, bom trabalho. Cara, esquece, velho. Isso aqui não é atendimento. Isso aqui é papo de grupo de família, que nem eu falei. O que a gente fala sobre fazer esse atendimento diário, de conversar com o cliente, é realmente ser relevante, como eu falei antes. Então, ser relevante, cara, é focar na estratégia. Olha, hoje eu vou estar focado em colocar de pé a estratégia tal, vou responder as mensagens perto do meio-dia. Lembra que eu falei antes de colocar limite? A melhor maneira, cara, a melhor maneira é nesse atendimento diário. A campanha que tá quanto clique acima da média, sentiu alguma diferença no PDV e tal, começa assuntos, discute com ele e deixa aberto para que possa evoluir para alguma outra percepção perante o projeto, entendeu? E sempre quando for algo que vale a pena ser discutido mais a fundo, traz para o check-in. Isso aqui é ser relevante para ele, tá ligado? Isso aqui é realmente colocar esse atendimento, se colocar disponível para o cara e aberto. Se tu não se sente confortável para fazer isso, cara, eu tenho uma certa desconfiança de que tem algo devendo aí, então, pro teu lado.
Porque quem não deve, não teve. Então, se tá alguma coisa devendo, o cara até fica um pouco com o pé atrás de fazer esse tipo de atendimento, e eu entendo. Mas, cara, a gente tem que estar no top, tem que estar no melhor do nosso game, melhor do nosso jogo aí pra conseguir ser útil pro cara. Então, essa é a melhor maneira, cara. Colocar, tirei pela manhã pra conversar com ele, falar sobre o que está acontecendo, trazer alguma mensagem, alguma coisa relevante para ele, para que ele saiba também o que está fazendo, né? O que o cara tá sempre achando? Trabalho à distância, meu. Trabalho tu nem não tá te vendo. Então, se ele não tá te vendo, ele acha que tu não tá fazendo nada nunca, entendeu? Então, no momento que tu fala ali pra ele, olha só, eu vou estar focado em executar tal coisa, ou colocar landing page tal, desenvolver tal landing page, ou sei lá, qual for a execução que tenha, né? Criar a campanha X, preparar a linha editorial, editar não sei o que lá, não sei o que que é, mas para mostrar para ele que a gente está focado em algo para ele. Isso já começa a ser relevante para esse cara, ok? Outra coisa também importante, cara, mande o quanto antes. Se o cliente mandar uma mensagem antes de você, já deve ter sentido essa puxada que tem, né? Quando o cliente manda antes, na maioria das vezes, cara, tu já fica com o pé atrás. Pô, o cara tá me cobrando, entendeu? O balanço do poder entre você e o cliente, quem realmente tem a vantagem aí, começa a passar pro lado do cliente. Então, manda o quanto antes. 8 horas ali da manhã, já manda o que precisa, já manda essa mensagem, tal, já deixa você numa posição de vantagem também, ok? Porque isso ajuda a tanto criar uma rotina com o cara, e quanto já deixar uma comunicação aberta com ele, né? E outra coisa que eu trouxe aqui também, que é legal, é que esse empresário, ele é de pequenas e médias empresas. Então, muito do que ele faz é baseado nas experiências deles. E essas experiências que ele tem que ser para nossa vantagem também. Qual agência que ele já contratou que faz esse tipo de atendimento diário? Qual agência que ele já trabalhou que realmente está preocupada com resultados? Entendeu? Então o cara não tem essa experiência. A gente está trazendo algo diferente para ele e isso reforça ainda mais o nosso posicionamento perante o mercado. Ok? Então faz desse atendimento diário ser uma vantagem para o nosso trabalho. Beleza, galera? Esse é o papo deste mandamento que vos fala aqui. O terceiro, então, é a questão de utilizar os eventos como parte da rotina do cliente. Lembra que eu falei do check-in, de trazer o que é importante, discussões, projetos para esse momento? Tá aqui. Check-in semanal para discussão, apresentação de resultados e criar nisso, né? Por que a gente fala de semanal e por que a gente sempre pede para a galera marcar num horário fixo na agenda? Porque isso já gera um compromisso. Olha, toda terça-feira, às 8 da manhã, como toda quarta-feira, às 11 da manhã que a gente se encontra, é um compromisso, cara. É uma rotina e o cara vai se comprometendo com o projeto. O último ponto que eu coloquei ali é fundamental a gente entender e o cliente também entender, né? O projeto da V4 necessita da proximidade do stakeholder. Não adianta a gente fazer infinitas campanhas se a gente não sabe como está sendo lá com o cliente. Não adianta a gente fazer 1000 ações, sendo que o cliente não é o que o cliente esperava e ele não está perto. Então, o stakeholder, o cara que detém da posição de tomada de decisão, precisa estar acompanhando, precisa estar próximo do projeto. Tem vezes que empresas são um pouco maiores, né, com hierarquias diferentes, então trazer estar próximo do cara que realmente toma a decisão não é tão fácil. Mas pelo menos você tá marcar, sei lá, uma vez por mês para falar com esse cara. E os outros tu fala, sei lá, com um stakeholder menor, entendeu? Mas manter esse cara próximo, manter uma rotina, um comprometimento dele com o projeto, ok? Então utilizem esse evento para que crie uma rotina, e a partir do momento que vira rotina para você, vira rotina para o cliente, esse compromisso entre vocês aumenta, e seja relevante também para as discussões do projeto, traz tudo que for, que vai demorar, que vai precisar de uma conversa maior, que vai precisar de uma atenção maior para esse momento, ao invés de trazer para o grupo, entendeu? Então deixar isso bem claro, essas duas divisões, já tem os padrões lá, vocês sabem muito bem, então é a partir daí que a gente se baseia toda essa maneira de trabalhar, ok? Próximo aqui é saberás o momento de usar o telefone para falar com o cliente. Hoje em dia, ligação é prova de amor. Ligação, só minha mãe e minha esposa que me liga, cara. Imagina se tu liga, meu, pra mim. Bom, cara, vai ser, uma prova de amor, eu vou ficar apaixonado. E por vezes com o cliente também é isso, tá? Então tem que saber o momento de usar essa ligação e não ficar com medo dela.
ok, nós temos os nossos atendimentos diários, tem um momento de falar de estratégia, e quais são os outros momentos para falar com o cliente que a gente pode utilizar do telefone? Bem, aqui eu trouxe duas principais situações. Primeiro, para conter uma crise, tá? Por vezes, sei lá, uma campanha não performa como a gente espera, ou o cliente tem uma expectativa que não estava manejada, que não estava dentro do nosso escopo aqui, e a gente precisa conversar com ele, né? E nesse momento, cara, tu consegue perceber que, sei lá, mandar uma mensagem, mandar um áudio pelo WhatsApp no grupo ali não é o suficiente para a situação. Então, vai lá, respira fundo, digita o número do celular do cara e manda ver. Fala diretamente com ele, tá? Não é uma coisa fácil, mas é a coisa mais certa e o que mostra o nosso comprometimento com o cara, né? Eu já fiz isso, eu sei que não é barbada, o cara não, pelo menos era mais novo também, né? Mas a galera que já é tem um pouco mais de idade sabe o quanto é importante para isso. E lá no final, depois disso, eu tenho certeza que a relação entre as partes vai sair fortalecida. Porque cria uma visão de comprometimento do cliente perante nós e nós de que, tipo, cara, quando tem algum problema eu posso falar com ele. Tá? Então, eu não vou ser... aqui não é My Little Pony, não é Mundo Feliz, não é Ursinhos Carinhosos, cara. Vai acontecer problemas de vez em quando e a gente tem que saber lidar. Então, quando precisar conter uma crise ou precisar acertar alguma coisa pontual, a melhor maneira é fazer essa ligação, cara. Melhor do que um áudio, melhor do que, sei lá, ficar xingando ele no grupo dos colegas franqueados. Não adianta isso, entendeu? Então, vale a pena a gente ligar e conter a crise na hora, o quanto antes possível. Tá? E outra coisa também é para passar alguma informação em caráter emergencial. Sei lá, o cliente não pôde participar do check-in semanal, ou que nem agora quinta-feira é feriado, cara. E daí, possivelmente, o cara vai viajar e tal, mas tu precisava bater um negócio, precisava saber de um valor de mídia, ou de um investimento que apareceu, de uma mídia alternativa que apareceu e tal, e não tem como deixar para depois. Liga, não tem problema nenhum. E nessa segunda oportunidade, eu aconselho vocês a também já deixar agendado com o cara, né? Então, assim, olha, manda lá no grupo, olha, eu precisava conversar contigo sobre XYZ, tem como te ligar hoje às 6, às 7 da tarde, pra gente só bater um ponto, 10 minutinhos, pra eu não ficar aqui de mão abanando e deixar passar essa oportunidade, ou esse manejamento aqui do valor de mídia. Deixa eu te interromper rapidinho, Gustavo. Anderson, o pessoal está tentando entrar e está dando que está a sala cheia. A reunião está cheia e não está conseguindo acessar a reunião. Realmente Gustavo? Eu não vou conseguir entrar, então. Eu acabei de falar no início do papo aqui que a gente ia bater... Oi? Vai sair o flag aqui, algum outro vai sair, mas como eu já falei no início, a gente bateu o limite, cara, de pessoas aqui dentro do Meet. Então, pra semana que vem já vai ser no Zoom. Já vai ser no Zoom, como aqui é aberto pra galera toda, não só pra quem tá ativo, mas pra galera toda. O pessoal pulou aí pra estar presente no nosso V4 Tuts. A partir de semana que vem a gente vai fazer no Zoom também. Mesma coisa, mesmo papo, beleza. Só acessar o link, mas daí vai ter pra 100 pessoas, ok? Pronto, beleza. O pessoal que tá aqui tá acompanhando, mas quem tá online que não conseguiu, eu vou mandar ficar tentando lá até conseguir. Acho que vai conseguir, senão, infelizmente, teremos essa limitação hoje, pessoal. Mas tô gravando também, então... Aí, ó, já tá entrando na cabeça aí. Show de bola, valeu. Então, é isso. Passar também informações de caráter emergencial. Aconselho a agendar um horário antes com o cara. Então, posso te ligar tal hora só pra gente ver aí 10 minutinhos, 15 minutinhos pra acertar essa questão aqui que não posso deixar passar para depois, tá? Então, é importante o telefone também, saber o momento certo de utilizar cada um deles, e esse principalmente da crise, cara, isso acontece de vez em quando, a gente tem que ter a confiança no nosso trabalho e confiança de que é melhor para ligar pro cara e resolver ali na hora, tá bom? Quinto ponto, pessoal, manter uma atitude positiva. É muito importante a gente ter um olhar positivo perante o cliente. Exalar essa energia, melhor dizendo, né? Passar essa energia pro cara. Humanidade da V4, vocês são, né? Tem várias responsabilidades. E, por vezes, mostrar que tu tá positivo, que tu tá esperançoso perante o trabalho é necessário. Tá?
eu trouxe aqui alguns pontos. Às vezes o cara tá estressado, tá sobrecarregado, tem algum problema pessoal também que tá atingindo, meu. Como eu falei, meu, aqui não é ursinhos carinhosos, aqui não é mundo My Little Pony, as coisas de vez em quando acontecem, é problemas que podem acontecer, né? A gente só tem que saber de como é que a gente vai lidar com tudo isso, ok? Eu vejo dois caminhos principais que a gente pode fazer. Primeiro, meu, é vestir uma máscara. Então, cara, eu vou ter que seguir em frente, meu. Sair contratempo, vai ter que ter paciência, veste uma máscara, segue adiante, passa por isso aí. Depende do complexidade do problema, né? Eu não sou o guru, eu não sou o cara que vai dizer aqui a resposta certa, mas é uma possibilidade, cara. Eu já fiz isso também. Vestir a máscara, segue em frente, fala com o cara, passa isso, já passou, já era, fiz essa reunião mesmo, com um puta de um problemão aqui nas costas, mas beleza. Ou posterga, né? Posterga, bota pra frente a reunião, a call, a conversa que tu vai ter, porque se for mais negativo do que positivo fazer a reunião naquela situação, bota pra frente e explica, seja o mais sincero, mais honesto possível quanto a isso, ok? Olha, eu tô com um problema aqui assim, assim assado, a minha mãe, blá blá blá, ou tive que cuidar não sei o que lá, e ser genuíno, né? E aqui entra aquela questão, cara, isso também é um momento crítico, entendeu? Não é pra, sei lá, usar isso aí como desculpa pra dar balão, né? Todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui já passou do ensino médio, já fez o suficiente quanto a isso. Aqui a gente está comprometido com o cliente. Se é necessário fazer isso, beleza, cara. Mas eu aconselho, meu, a sempre estar positivo quanto a ele. Como eu falei, veste a máscara, mantenha a atitude positiva, mostra confiança, mostra energia diferente, mas sempre em frente, beleza? Aqui eu trouxe até uma frase melhor, mas o entusiasmo e o zelo são traços de personalidade atraentes que as pessoas gostam de estar por perto, entendeu? Então, tá perto de alguém que entusiasma no sentido de se sentir bem, de estar pilhado com aquilo. E o zelo é de sentir que, olha, eu sou parte disso, entendeu? Eu me preocupo com o que está acontecendo. E os clientes gostam de trabalhar com pessoas assim também, entendeu? Tem uma frase, tem um TED Talk, na verdade, que fala muito sobre isso. Fake it until you make it. Finge até você ser aquilo. Né? Ah, mas não é o momento certo, meu. Finge, cara. Finge, segue em frente. Ah, mas eu não sou assim. Eu sou muito mais cara fechado, nem gosto de falar, né, Bruno? Eu nem gosto de falar aqui, eu gosto de ficar quietão aqui. Cara, finge até chegar lá, cara. Porque não tem que não goste de alguém entusiasmado, não tem alguém que quando mostra essa vontade, não quer estar por perto. Então isso é básico, é algo que a gente vai ter que lidar com o cliente de vez em quando, ou até refletir o estado do cara, entendeu? Tu sente que o cara tá pilhadão, cara, eu também tô pilhadão. Ele sente que tem algum problema, cara, eu tô com um problema junto contigo, entendeu? Usar esse rapport, usar essa parceria, usar esse espelho, né, do que o cliente está passando também, para se utilizar nas nossas ações também. Então, se o cara tá putaço com alguma coisa, meu, eu tô putaço junto e vamos pra cima, é isso aí, eu não tô... O cara não tá feliz com essas campanhas, porra, eu tô mais... Se tu acha que tá puto, eu tô mais puto do que tu de não tá dando resultado aqui, e eu vou pra cima, eu vou fazer o que tem que ser feito aqui, meu, vamos achar a solução, e eu pensei em fazer e tal coisa, e, meu, segue adiante, entendeu? Não fica parado. Esse entusiasmo tem que estar ali junto, e a preocupação, o zelo com o cliente, né, com a empresa dele, porque é o que a gente se posiciona, né, como se fosse um diretor de marketing junto dele. Então, o diretor não é pouca merda. Então, a gente tem que estar também se preocupando com a empresa como um todo. Tá? Outro ponto aqui, o mindset de construir uma relação. Tá? O cliente entrou pela razão. Tem essa frase clássica que a gente usa. Entrou pela razão, mas fica pela emoção. Depois de semana passada do neuromarketing, velho. Eu botei aqui, o cliente entrou pela razão, uma justificativa, né, de razão em cima disso. Olha, eu vou entrar aqui, vou contratar o serviço da V4, porque eu quero aumentar minhas vendas. Uma justificativa baseada na razão dele. Ele comprou pela emoção, então ele comprou porque o que a gente falou ressoou nas necessidades dele, e ele vai ficar também pela emoção. Né? Mas daí não é a mesma emoção de que foi lá na hora da compra, e sim pela relação que a gente vai criar com ele, ok? Pelo que a gente vai construir junto com o cara. Né? Ah, mas a minha campanha X e meu ROI Y, o que eu quis dizer com isso? Várias vezes o cara fica só focado
no que está acontecendo de tangível no projeto e não se liga no que está acontecendo no subcutâneo, no abaixo ali, que é a relação com o cara. Não importa o quanto ROI tu tá dando, quanta campanha ótima tu tá realizando, a melhor arte da tua vida, tá? Se o cliente não tá na mesma emoção que você. Né? Nós já perdemos aqui clientes na V4, outros colegas já perderam cliente na V4, mesmo dando ROI. O próprio Fleck agora, infelizmente, ele saiu. O cara dando ROI 27 lá, baseado todo algum real que o cara botava, entrava 27 reais de volta nas mídias. E mesmo assim o cara caiu fora, porque problemas pessoais, questão de emoção, não estava na mesma relação, entendeu? Isso acontece de vez em quando, nós já também passamos por isso aqui dentro da V4. Então tem que estar não só focado no ROI, na campanha, quando se fala da relação com o cara. Tem que sim estar focado, porque esse é o nosso objetivo com o projeto. Tá? Então, esse tem que ser a nossa maior argumentação. Mas tem que pensar também na relação que a gente está construindo, ok? Porque essa relação, ao ser pensada, ao ser colocada dentro dos fatores que a gente está fazendo com o cliente, que a gente está conversando com ele, lembra que aqui a gente está falando de atendimento, tá? A gente não está falando também de campanha, de como tu vai criar a execução em si. Aqui a gente está falando de atendimento. Para esse atendimento, pensa na relação. Pensa em construir essa relação com o cara. Então, se tu criar essa relação, criar no atendimento e dizer, olha só, a campanha está com ROI tanto, então tu vai ter que me conseguir tal coisa, tal arte, tal gravação de vídeo. Tal. Cara, não vai estar conversando com o que o cliente está passando no momento também. Então tem que ter essa sensibilidade e de ir construindo essa relação. A própria o Denner com a Visacom, o cliente que a gente teve por muitos anos, foi principalmente baseado nisso, cara. Tinha momentos que estavam ótimos, tinha momentos que tinham alguns problemas, mas a relação é quem fortalece e quem manteve ao longo do tempo, ao longo dos 3, 4 anos aí que te trouxe, ficou junto com o cliente. Mesma maneira aí com os clientes mais antigos aqui, como o Croco também, cara. Tem momentos bons, tem momentos ruins, mas é a relação que a gente criou e que ele pode contar com a gente que mais vale, né? E ali embaixo eu botei, né? Clientes satisfeitos compartilham com os outros. Então, se o cara tá feliz, se o cara tá satisfeito com o nosso serviço, ele vai compartilhar com outras pessoas. Porque pessoas gostam de falar sobre coisas boas. Né? E a partir do momento que ele estiver perto de outro empresário, né? Ele vai compartilhar, olha, tô com uma galera lá da V4, assim, assado, eles fazem marketing pra mim e tal, galera comprometida, daí sei lá o que ele vai falar, mas eles compartilham. Isso é básico demais. Então tem que também estar pensando nisso, porque a gente construiu uma relação e o cara vai ficar conosco aqui, porque ele gosta da gente, pela emoção que ele vem sentindo. O próximo aqui, o 7, pesquisará sobre o cliente e o seu modelo de negócio, cara. Até botei a gif ali do seriado. Ele fala sempre, do your research, faça sua pesquisa. A gente não precisa ser um expert no que o cliente executa, ou até no modelo de negócio dele. Mas a gente precisa saber o suficiente para conversar na mesma língua. Pensa que entrou um novo cliente, que é um e-commerce de roupas para pessoal que anda de moto. Cara, eu vou ir atrás disso, vou pesquisar tudo sobre isso. Tá, mas como é que é o mercado? Tem empresa brasileira que faz isso? Ou ele importa? Ou quem é os maiores players desse mercado? Tem grife ou não? É tudo, o cara paga pelo mais barato, o cara paga quanto em média? Sai pesquisando, cara. E aqui eu trouxe alguns que podem ajudar vocês a ter algum clique, né, sobre isso. Um deles é o Google Trends, que é a pesquisa de tendências de palavras-chave. Então tu consegue ter uma noção. Sei lá, se o pessoal fala é jaqueta de motoqueiro ou é casaco de motoqueiro, sei lá, entendeu? Daí tu vai conseguir ter uma noção de qual que tem mais pesquisas. Né? Outro, vale vocês entrarem depois e verem mais a fundo o Google Trends, é muito, muito, muito massa. O AdExpresso, para ver o que já tem de anúncios rodando daquele tipo de mercado. Entre lá no AdExpresso, depois eu vou passar essa apresentação aqui para vocês. Entre lá no AdExpresso, que vai ter um local onde tu consegue ver um database assim de anúncios. Tá? E ali tu consegue separar por tipo de anúncio, por tipo de palavra-chave. Cara, é muita coisa que dá para se pesquisar e até ver o que o pessoal está utilizando hoje em dia. Né? Tem grandes empresas, pequenas empresas, tem de tudo lá. Outro é o Google Maps. Sei lá, vai trabalhar com uma estética? Pesquisa pela estética no Google Maps,
a estética do nosso cliente. E logo abaixo vocês vão ver que vai mostrar outras estéticas ali junto, né? Como indicações ou referências, né? E ali tu já vai conseguir ver os principais concorrentes do cara na internet. Quais são os maiores, os menores. Daí tu pode entrar, dar uma pesquisada sobre cada um deles, entender como é que está o mercado ali em volta, né? Outro também são revistas, portais de nicho, daquele tipo de negócio, para ir pesquisando. Cara, aqui eu trouxe só alguns, cara, mas é bem superficial. Mas fazer essa pesquisa, chegar falando na mesma língua que o cara, faz toda a diferença. Porque na primeira reunião lá no kickoff, por exemplo. Isso é isso, tu já tá com um cliente e ainda não fez a pesquisa, meu, pelo amor de Deus, faz logo aí, cara. Dá uma agilizada aí no negócio, porque é importante. E já chega no próximo check-in também falando com ele. Mas a maneira mais correta é fazer isso antes mesmo do nosso kickoff, na primeira reunião com o cliente. E já chega falando com o cara, já faz perguntas pertinentes, já faz perguntas capciosas pro brother. Porque assim ele vai ver, opa, esse cara aqui eu não tô falando com qualquer um, cara. Esse cara aqui pelo menos já pesquisou alguma coisa sobre mim, entendeu? Já deu uma pesquisada ali, viu que tem várias avaliações na página dele, do Google Meu Negócio, e várias delas não tem resposta, e algumas com notas bem negativas não tem resposta. Já chega falando, pois é, e tal, e quais são esses problemas aqui? Isso aqui foi um cliente específico ou isso é realmente um problema? Entendeu? Já chega com algo para falar, não só esperando para ouvir. Isso é importante demais para o cara achar que a gente não é qualquer um, que a gente não entende nada do negócio, mas que a gente pelo menos se defende ali para conversar na mesma língua. E a partir do momento que tu faz essas primeiras perguntas, o cara vai dizer, opa, esse cara conhece. Daí tu pode fazer perguntas sobre coisas que tu nem tem noção. Mas as jaquetas são de couro mesmo ou é tudo sintético? Cara, ele não vai se ofender, porque tu já mostrou que tem interesse pela coisa, entendeu? Então agora tu tá fazendo perguntas, tá fazendo perguntas para o empresário. O empresário gosta de falar sobre o seu negócio, então é a melhor coisa que tu pode fazer, cara. Fazer perguntas mostrando que tu já tem algum tipo de conhecimento, já tem pelo menos o início feito, ok? Então, por favor, do your research, faça as pesquisas, brother. Outro, aprenderás a lidar com suas frustrações e com as frustrações dos clientes. Que eu falei que marketing não é ciência exata, não é fórmula mágica, ok? Todo mundo já sabe disso. V4 é uma metodologia, um método que a gente vai se utilizar. A GIF ele falando que 60% das vezes funciona todas as vezes. Não é assim que funciona. Não é sempre que vai funcionar aquela estratégia. A gente se baseia em quê? Em histórico de outros projetos, intenso estudo do mercado, de pequenas e médias, em metodologias de venda, né? Em 3 estratégias principais, marketing direto, embalde marketing, e a gente vai colocar esse negócio para rodar. Mas tem coisas, cara, que a gente não tem como prever, ou, cara, não tem como ir tão a fundo, né? A gente vai utilizar as melhores estratégias possíveis para aquele momento. Não é fórmula mágica. Deixa eu ver aqui. Um exemplo só para vocês terem noção, assim, bem clichêzão, mas mostra isso. New Coke foi lançada pela Coca-Cola quando a Pepsi começou a ser um problema, a ser uma pedra no sapato deles. O pessoal gostava mais do sabor mais doce que tinha a Pepsi, e a Coca-Cola fez um intenso estudo a respeito de mercado, a respeito de público, o que o público queria, o que eles estavam, como que eles poderiam se colocar no mercado. E eles dizendo, cara, melhor maneira aqui é New Coke, vamos dar-lhe, esse aí vai ter Coca-Cola Classic e a New Coke para quem quer um sabor diferente. Lançaram, e não emplacou. Imagina o tamanho da empresa e não emplacou, cara, não funcionou o que eles tentaram fazer, entendeu? Então, aqui a gente está falando de produto, né? Não só da estratégia de marketing, mas é algo que, mesmo com estudo, mesmo com planejamento, pode não dar certo. Esse caso aqui é gigantesco, mas é a mesma questão. Pesquisou, fez o que deveria fazer, se utilizou da melhor estratégia possível, mas não bombou, né? Não deu certo. Outra coisa também que eu achei muito legal, que eu quis trazer aqui para vocês também, nós vemos em média 11.500 ads online por mês. Aqui está a minha referência aí do Huffington Post. 11.500, desde redes sociais, se o cara tá no aplicativo aí jogando no Candy Crush, se tu tá navegando por um blog, por vezes a gente nem percebe eles, mas eles estão lá. E no total, chegam a ser, em média, pro americano pelo menos, 11.500 ads
por mês. Então a gente tem que cortar, cara, imagina, a gente tem que cortar esse barulho todo que já tem nos ads para chegar na pessoa certa, né? Então, de todos esses, quantos tu realmente clicou? Pensa tu, quantos tu realmente clicou, quantos tu realmente se interessou, né? É um número bem menor do que esse, creio eu. Só se tu for um maníaco aí de clicar em ads, mas é muito, muito difícil. Então a gente, cara, a gente vai fazer uma estratégia para tentar aparecer mais vezes. 11.500, tá? Só para não se apavorarem. Impressões, não alcance. Então, desses 11.500 podem ser, sei lá, um número bem menor de empresas diferentes. Então, por isso que também a frequência... Peraí, desculpa, eu já estou me desviando aqui do assunto. O negócio aqui é atendimento. Mas a questão é que tu tem que estar ciente disso, o cliente também tem que estar ciente, cara, que a gente vai fazer o melhor estratégia possível, pensar durante 10 dias pro cara, e a gente vai tentar competir aí com 11.500 ads médios que o cara veio online por mês, mas a gente tem o nosso diferencial, cara, que a estratégia é o que a gente já pensou exatamente para ele, tá? E se não der certo, vamos para cima de novo, vamos modificar, sempre com a questão lá da lei anterior de estar positivo perante essas mudanças. Cara, a gente aprendeu aqui o jeito de não fazer, um dos jeitos aí, dos milhares de jeitos de não fazer. Vamos tentar a próxima para aprender cada vez mais e cada vez a gente está mais perto de acertar. E segue adiante no processo, meu. Então, faz parte. Então tem que saber lidar com essas frustrações, tanto de vocês, porque de vez em quando a gente bota aquela fé naquele anúncio e ele não bomba, dá uma frustração, e também o do cliente. Por vezes ele pensa que aquela estratégia que ele pensou não deu tanto certo. Então a gente tem que saber, cara, paciência, segue bola, vamos pra frente, que a gente tá cada vez mais perto de dar certo. Outro, 9, compartilharás suas vitórias, evoluirás constantemente. Então, também junto na questão de estar positivo, comemorar pequenas vitórias, ok? Por vezes é um lead correto, é um lead qualificado. Por vezes é a primeira venda de uma estratégia que, cara, começou bem, entendeu? Mas comemora elas. Isso a gente não é tão bom aqui na V4, a gente sempre está olhando, culturalmente, a gente sempre está olhando para o ponto negativo, né? Não com a ideia de bater na dor, mas sim de expor as dificuldades para a gente conseguir ir para cima o mais rápido possível, corrigir o mais rápido possível, entendeu? Então, comemore essas pequenas vitórias com o cliente também. Seja pelo grupo. O grupo é um ótimo lugar para comemorar essas vitórias, né? E aprender com os erros e ser realista, otimista e resolutivo, tá? Realista no sentido de criar metas, criar expectativas reais. Então, comemorar essa vitória não porque a gente ganhou a Copa do Mundo, e sim porque, a gente acertou um passe, entendeu? Mas a gente quer muito mais que isso. Então, ser otimista para a gente chegar em um lugar muito melhor. E ser resolutivo. Quando eu falo ali de aprender com os erros, ser resolutivo também vem de encontro, tá? Não focar no problema, e sim focar numa possível solução. Então, chegar pro cliente já com uma possível solução. Como resolver aquilo? Olha, deu problema? Mas eu já estou pensando aqui de como resolver isso. Entendeu? Eu já estou aqui, olha, eu vi aqui que esse nosso anúncio do display não tá dando tão certo, porque cara, eu já estou testando aqui, já vou colocar de pé uma estratégia, uma maneira de solucionar isso aqui, que é uma segmentação diferente, né? Porque eu tava mostrando não estava mostrando para as pessoas certas aqui, eu vi uma maneira aqui, conversei com o Guilherme Lippert aqui, o mestre das segmentações, e me explicou aqui que eu posso fazer tal coisa aqui, então já vamos fazer essa parada. Tô brincando aí a respeito do Guilherme, mas já chega com uma possível resolução, entendeu? Eu trouxe aqui um exemplo, eu lembrei agora. Desculpa aí se eu estou expondo quem não queria estar exposto, mas é algo que eu achei legal, tá? Eu li no grupo, achei muito massa, do Sancho e do colega do Werner, falando com o cliente, né? O cara falou, olha, quinta-feira chegou um cara de Roraima, assim assado, um lead, que é muito bom, tem faturamento médio de 4 a 5 milhões por mês, é um ótimo... Cara, demorou, mas finalmente chegou um lead interessante. Cara, e a galera comemorou, entendeu? Ele explicou, cara, é a garimpagem, é muito difícil de pegar os caras, mas e tal. Werner chegou também, cara, eu tô feliz, desencantamos, conseguimos um lead qualificado, parabéns pra todo mundo. O cliente também daí entra nesse mesmo espírito, entendeu? O cliente vai entrar nessa mesma pegada. O cara mesmo falou aqui, parabéns pelo inteiro, mede todo mundo. E é isso aí. Deve ter sido, cara, um breakthrough, uma mudança
Mas, cara, não estamos falando nem de venda aqui. Não estamos nem falando do retorno do investimento. Mas é um passo em direção lá, a chegar nesse retorno do investimento. Nesse caso aqui é específico, né, meu? Porque se o cara fizer uma venda, tá pago nossa parada por um bom tempo, mas... Tá pago o nosso valor por um bom tempo, mas... vários outros também a gente pode fazer nessa mesma escala de como que a gente pode comemorar essas pequenas coisas, entendeu? Então, Werner e Sancho aí, se eu expus vocês, cara, se eu falei coisas que não devia aqui, mil perdões, meu. Mas eu achei muito legal, cara, e parabéns pela postura de vocês. Batalhando sempre, meu, sempre estando próximo do cara, e o cliente sente isso, né? Visivelmente aqui o Hugo sentiu isso, cara. Que os caras, meu, não tava rolando, mas eles estão tentando, meu, eles estão fazendo do jeito, de uma maneira ou outra, até o momento que conseguiu, entendeu? Então espero aí que seja muito frutífero esse lead e muitos outros que possam vir. E o último, superarás as expectativas que você mesmo criou. Aí tá o pulo do gato, galera. Superará a expectativa do... Todo mundo fala de superar a expectativa. Não, tem que superar a expectativa. Não, mas porque o cliente tem que estar... Tu tem que estar superando a expectativa do cliente. Mas quem seta elas é quem faz a diferença. É quem faz a diferença nessa frase, tá? Então, se você mesmo cria elas, tu consegue superar. O cliente, na cabeça deles, olha, e 80% das vezes, o cara vai ter uma expectativa absurdamente alta. Mas nós é que vamos, daí, colocar as nossas, ok? Expectativas razoáveis, coisa que a gente pode se basear, tem como manejar, né? Então, uma melhor maneira de ajudar o cliente a construir esse relacionamento forte com ele é desenvolver uma reputação de quem te oferece resultados bons, entendeu? Mas resultados que a gente consegue gerar. Nada do que a gente acha que vai talvez chegar lá. Porque assim a gente não tem como manejar essa expectativa. Então todo o processo nosso de planejamento do projeto, os 10 primeiros dias, desde o kickoff até a apresentação do planejamento em si, ali tem zilhares de oportunidades de a gente balizar essas expectativas e programar as entregas que a gente vai fazer, ok? Nesse momento é o momento certo de deixar claro para o cara. Quem ainda não leu o contrato da V4, vai ver que lá é o contrato, tipo Step V1, né? É o passo V1 do projeto dele, a maioria de vocês tem aí na mão, deve ser o Step V1, que ali fala exatamente o que o cara pode esperar, o objetivo que ele pode esperar da gente. O objetivo é de achar as métricas e o que ele pode esperar da gente é estratégias de marketing que vão começar a colocar a gente no mapa, mas que vão ter uma baixa lucratividade. Está escrito no contrato. Esse é o último recurso nosso, pessoal. Está escrito lá, mas é o último recurso que a gente vai utilizar. Todo esse processo nosso aqui vai ser para que eu, não contrato, isso faz uma grande diferença, tá? Eu vou setar essa expectativa. Eu, consultor, não o contrato que tu assinou e que agora tu é obrigado a fazer. Eu vou, junto contigo, cliente, entre a nossa relação, eu vou criar esse momento certo, essa expectativa correta, para que lá no momento certo a gente chegue no resultado esperado, ok? Muito diferente, cara. Por favor, se utilizem desse argumento, sei lá, ou falar sobre contrato como o último caso possível. Todo o resto, o que a gente construiu até aqui, é muito melhor, entendeu? Nós construímos junto com você. Não foi algo que tu assinou, que por vezes tu nem leu, né? O cliente nem lê, que vai ditar aqui a nossa maneira de trabalhar. Sim, se causar qualquer problema, a gente vai acionar as cláusulas do contrato, mas até lá, eu quero resolver junto com você, ok? Isso é base de prestação de serviço. E a outra pergunta que eu botei em negrito ali, o que é valioso para o meu cliente? Nesse período também tentem retirar o que é valioso para o cara, o que ele está querendo, qual é o principal objetivo dele, né? Por quê? Baseado nisso, tu também consegue manejar as tuas entregas, manejar expectativas. E aí entra a balança, né? Entre o que o cliente deseja e o que é o correto a ser feito. Um clássico aí, meu site, preciso criar um site novo, preciso mudar meu site. Pum, é o que o cliente quer, o que é valioso para ele. Mas a gente sabe que não é o correto, não é o que realmente o cliente precisa agora. Ele precisa realmente uma campanha, cara, para bombar, levando uma landing page e gerar lead o máximo possível. Pum, equilibra essas duas coisas agora, cara. Tu tem essas duas coisas na mão. O que a gente deseja, o que é valioso para ele e o que é correto a gente realizar. Então, a partir daí tu consegue
gerar expectativa, colocar a expectativa no seu devido lugar. Beleza, cara, tu quer criar um novo site? Concordo, a gente precisa. Isso é importante para mim também, né? Estar próximo dele. Mas o que vai te trazer retorno agora, vendas agora, é a gente criar a estratégia de marketing direto, lá, tá? Não estou dizendo que a gente não vai realizar o site, mas não é o nosso objetivo agora. E se utilizem de métricas, se utilizem de argumentação clara e objetiva para defender o ponto de vocês. Olha aqui no Analytics, tu tem 3 acessos por dia no teu site. 3 acessos. Nessa landing page a gente está esperando criar no mínimo 100 acessos durante a semana, né? Baseado no investimento de mídia que a gente vai fazer e tal. Eu acho que a gente vai ter um tráfego, eu creio, né? Eu tenho certeza que vai ter um tráfego muito mais qualificado chegando para essa landing page do que se a gente só reformular o site e não ter retorno sobre esse investimento que está fazendo agora, tá? Então tá aí. Tu vai fazer o que é correto, mas também já vai balizar o que o cliente deseja. E, obviamente, coloca lá nos grupos de entrega, bota pra frente, faz o que vai trazer o retorno, uma campanha perpétua para deixar rodando e também depois realizar esse site. O site aqui como um exemplo, tá? Mas é o mais clássico que eu tenho para pensar. 10 mandamentos aí, pessoal. Esse é o papo, não tem nada demais. Direto, conciso, claro, para vocês entenderem um pouco mais sobre o atendimento aqui da V4 e o que estamos fazendo aí, cara, para os clientes, né? Que nós estamos executando com o cliente, como trazer valor para esse momento crucial, tanto dos nossos contatos diários no grupo do WhatsApp. Quem não está fazendo, e a gente está olhando, hein? Não adianta fingir que não, mas a gente está sacando aí o que está acontecendo, mas vamos lá, meu. Faça o atendimento diário, é importante demais. Deixem isso marcado, check-in com o cliente, toda semana, conversar com o cara, para discutir sobre as estratégias. Seja claro, conciso, direto, resolutivo, pensando sempre sendo positivo, né, em toda essa conversa e criando uma relação com o cliente. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem outro apontamento? O Sancho ou o Werner querem se defender aí, que eu botei ele aí no spot. Alguém quer ter alguma outra questão que queira trazer aí sobre atendimento, que é legal falar? Ou até alguma abordagem que eu não trouxe aqui. Está aberto aí para discussão, galera.